Olá, bem-vindo à nossa aula de número 9. Nesta aula trabalharemos tipologias textuais. Pois bem, para iniciarmos nossa aula de hoje, vamos pensar nos diversos textos com os quais já tivemos contato. E aí, você se lembra de algum? Com certeza deve se lembrar, pois ao longo de nossas vidas já nos comunicamos muito por meio da linguagem escrita. Assim, observe alguns exemplos que colocamos aqui para ver se confere com aqueles que você já pensou. Nós temos o jornal, a tirinha e a carta, sendo que no jornal nós podemos encontrar vários tipos de texto, como a notícia e a reportagem. Além disso, também deve ter percebido que além dos textos escritos, também nos utilizamos de textos não verbais, tais como diálogos, retratos falados, palestras, entre outros. No entanto, antes de escolher entre um texto verbal ou não verbal, há algo muito importante a ser feito e que muitas vezes não fazemos com muita seriedade: nos atentar para o público desse texto, nosso espectador. E por que é tão importante nos atentarmos para o público? Pois bem, toda vez que escolhemos um texto para comunicarmos a alguém, temos uma intenção. Dessa maneira, é muito importante conhecermos as tipologias textuais. E o que vem a ser isso? Tipologia textual é a maneira linguística pela qual o texto se apresenta para nós, ou seja, é a apresentação do texto tal qual nós o conhecemos. Anteriormente, nós tínhamos uma abordagem muito conhecida por todos e utilizada amplamente, a qual contemplava as seguintes tipologias. Era a narração, que era quando o texto contava uma história com personagens. Depois nós tínhamos a descrição, que era quando a tipologia relatava situações ou pessoas, fornecendo detalhes físicos ou psicológicos. E por último nós tínhamos a dissertação, que era quando nós queríamos falar de um tema, argumentando, por meio disso, convencer o outro do nosso ponto de vista. No entanto, muitas pesquisas e estudos vêm sendo desenvolvidos no que se refere ao ensino e ao aprendizado de textos, e alguns estudiosos nos apresentaram uma nova abordagem, a qual vocês aprenderão agora, uma vez que encontrarão com ela em muitos livros didáticos e pesquisas que irão desenvolver. Assim, observe então, na nova abordagem teremos a narração, a descrição, a argumentação, a exposição e a injunção. E o que exatamente significa isso agora? Pois bem, vamos ver cada uma delas em suas particularidades logo mais. Antes disso, é importante que vejamos a diferença entre a tipologia textual e o gênero textual. O que vem a ser gênero textual? Uma vez que as tipologias são maneiras diferentes do texto se apresentar para nós, o gênero textual é uma classificação pela qual agrupamos essas manifestações de necessidade comunicacional que surgem no cotidiano e que apresentam características comuns entre si, sejam elas comunicacionais, de estilo ou de conteúdo. Assim, é possível afirmarmos então que o gênero surge a partir de uma necessidade do meio em que vivemos. Quando vamos escolher um gênero textual para utilizar, no momento da nossa escrita, levamos em consideração alguns aspectos. Quem vai produzir este texto, para quem o texto será produzido, qual a finalidade desse texto, em qual contexto ou momento histórico esse texto será produzido. A partir dessas informações, os textos podem ser agrupados em 5 grandes grupos: gêneros do narrar, gêneros do relatar, gêneros do argumentar, gêneros do expor e gêneros do instruir. Vale lembrar que um texto pode apresentar em si mesmo mais de um grupo. É importante que identificamos nele o grupo de predominância, assim como aqueles que ali dialogam com o principal. Voltemos para a tipologia textual, vendo cada uma separadamente. Então vamos começar pela narração. A narração é, como tido anteriormente, uma tipologia que apresenta textos
que contam histórias. Dessa maneira, estes textos deverão ter alguns requisitos básicos, tais como o fato a ser narrado, o enredo, que consiste no encadeamento das ações contadas, as personagens, onde acontece a história, que pode ser chamado de ambiente, ou de cenário, ou de espaço, e finalmente o tempo, que contextualiza a ação cronologicamente. Além disso, nessa tipologia está o gênero do narrar, e nele podemos encontrar diversas produções textuais que podem ser categorizadas, tais como os contos, as fábulas, as crônicas, os romances, as novelas, os depoimentos, as piadas, os relatos, entre muitos outros. Observe nesta pequena narrativa infantil a estrutura do narrar com os elementos principais. Então, nós temos aqui uma historinha e nela vocês podem ver que tem personagem, tem um enredo e tem um tempo. Descrição. A descrição, por sua vez, se utiliza de explicar como é uma pessoa, uma coisa, um lugar. Ela pode ser objetiva, na qual fará um relato próximo à realidade, aquilo que vê. Dessa forma, normalmente a descrição objetiva está atrelada às características físicas, pois são aquelas que nós vemos quando olhamos para o outro. Também pode ser subjetiva, ou seja, a visão daquele que está relatando. Por conta disso, muitas vezes esse ponto de vista é pessoal e nele está imbuído os juízos que essa pessoa carrega. Por isso, costumamos dizer que na descrição subjetiva é possível visualizar as características psicológicas daquilo que se descreve, tais como os sentimentos do outro, ou pelo menos o que acreditamos que ele está sentindo. Como a descrição é uma tipologia que se encarrega de fazer o leitor imaginar uma paisagem, uma pessoa ou um animal, uma situação, ou seja, é um texto que fornece subsídios para uma visualização, ela pode estar presente em diversos gêneros textuais, mesclado a outros, e se utilizará de muitos adjetivos para criar este efeito. Observe, assim, este trecho de Dom Casmurro, no qual podemos visualizar Capitu, a protagonista feminina, ainda criança, pelos olhos do narrador, o protagonista masculino, Bentinho. Neste trecho, ele fala sobre como ele imagina, como é a imagem da Capitu. Então, só vamos ressaltar um pequeno trecho que diz: não podia tirar os olhos daquela criatura. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. E por aí ele continua descrevendo a Capitu. A argumentação. Quando nós utilizamos da argumentação, tentamos convencer alguém a mudar de opinião e ou comportamento. Para isso, os argumentos são fundamentais na construção textual e serão embasados por recursos linguísticos caracterizados como provas. Estas podem ser construídas por meio de citações, ou seja, declarações de pessoas reconhecidas em seu meio, seja ela científico, político, entre outros, por meio de dados e estatísticas elaboradas por instituições idôneas, assim como por meio de recursos de causas e efeitos, estabelecido por raciocínio lógico. Observe, assim, este trecho de uma produção textual argumentativa. Nele, os argumentos utilizados baseiam-se em estatísticas, além de citar a instituição que a elaborou, fato que confere credibilidade para mostrar ao outro o seu ponto de vista. Então, ali nós temos então a instituição que é o IBGE, e ele fala ali que sua taxa mais que dobrou ao longo dos últimos 20 anos. Além disso, ele coloca a fonte, que é Folha de São Paulo, de 14/4/2004. Então, temos várias fontes
que conferem credibilidade ao texto. A exposição. A exposição, por sua vez, tem a função de informar, explicar algo para alguém. Dessa maneira, essa tipologia textual poderá ser utilizada para explicar conceitos, apresentar problemas e suas resoluções, assim como analisar explicações sobre determinados fenômenos e ou acontecimentos. Ela usa linguagem clara e objetiva a fim de fazer com que o seu leitor compreenda a mensagem. Além disso, faz uso de alguns outros recursos, tais como a definição e a contextualização do tema, a enumeração, a causa e efeito, comparações, contrastes, comparações e analogias, comparações com outros fenômenos para que o leitor possa criar uma ideia melhor do que está sendo explicado, e contrastes e distinções, ressaltando as diferenças entre os fenômenos. Como exemplos dessa tipologia textual, podemos citar alguns gêneros textuais, tais como os verbetes de enciclopédia e artigo científico, as matérias de divulgação científica em jornais, palestras e seminários, conferências, aulas expositivas, monografias, dissertações, entre outros. Observe agora um trecho da tipologia textual expositiva. Este é um texto adaptado de uma enciclopédia virtual, que é a Wikipédia. Aqui nós temos um trecho sobre o que é globalização. Injunção. A injunção é a nossa última tipologia a ser estudada hoje. Ela vem com dois perfis, ou seja, ela pode atuar instruindo ou orientando o seu leitor, ou ainda estabelecendo normas e procedimentos. Portanto, dizemos que ela se apresenta em duas categorias, ou seja, a primeira que é instrucional, que dá sugestões ou conselhos, e a segunda que é prescritiva, quando o texto é uma imposição ou ordem. Para isso, você verá que é uma produção textual que trabalha com verbos no imperativo, ou seja, aquele tipo de verbo que ordena ou sugere. Como exemplos dessa tipologia textual, podemos citar: na instrucional, vemos o manual de instruções de um aparelho eletrodoméstico, ou eletroeletrônico, código de conduta quanto à higiene, por exemplo, receita de bolo, orientações para passar no vestibular. E em relação ao prescritivo, temos bula de remédio, receita de um médico para o seu paciente, a Constituição Federal e a gramática normativa da língua portuguesa. Vamos ver agora um exemplo de um texto dessa tipologia textual do instruir. Aqui nós temos uma receita de bolo de milho verde. Então, aí primeiro nós temos os ingredientes e depois o modo de preparo. Pois bem, agora que você já conhece as tipologias textuais e alguns gêneros textuais que podem fazer parte delas, vamos praticar um pouco. Nossa atividade faz parte da prova do Enem de 2010. Observe o texto. É um texto da revista Cláudia, de 2009. Câncer, 21/6 a 21/7. O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará onde você falha, se anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. O que ficou guardado virá à tona, pois este novo ciclo exige uma desintoxicação. Seja comedido em suas ações, já que precisará de energia para se recompor. A preocupação com a família e a comunicação entre os irmãos trava. Lembre-se, palavra preciosa é palavra dita na hora certa. Isso ajuda também na vida amorosa, que será testada. Melhor conter as expectativas e ter calma, avaliando as próprias carências de modo maduro. Sentirá vontade de olhar além das questões materiais. Sua confiança virá da intimidade com os assuntos da alma. Agora, atente-se à proposta da atividade.
O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função específica, seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se aos conhecimentos construídos socioculturalmente. A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que sua função é: vender um produto anunciado. Letra B. Informar sobre a astronomia. Letra C. Ensinar os cuidados com a saúde. Letra D. Expor a opinião de leitores de um jornal. Ou a letra E. Aconselhar sobre o amor, a família, a saúde e o trabalho. E então, pensou qual seria a alternativa mais adequada para a nossa questão? Pois bem, a alternativa correta é a letra E. Uma vez que o texto do horóscopo está aconselhando sobre aspectos vários sobre a vida da pessoa que pertence àquele signo. É importante salientar que o Enem tem cobrado as tipologias textuais, assim como os gêneros textuais em suas provas, mas não vale só decorar. Como vimos aqui nesta questão, para o exame é importante que o candidato saiba identificar o contexto sociocultural para que este texto serve, mostrando a ele a importância dos textos em nossas vidas. Esta foi nossa aula de número 9 e nós falamos aqui sobre tipologias textuais, nova abordagem para esse tema, a fim de compreendê-lo melhor, o seu uso contextualizado e sobre gêneros textuais. Até a próxima aula.